Em 17 de junho de 1972, um grupo de 5 homens foi pego tentando grampear o escritório da sede do Partido Democrata, localizado em Hotel Watergate, em Washington, capital dos Estados Unidos. O grupo foi descoberto pelo segurança do hotel, que identificou uma movimentação suspeita e chamou a polícia. A polícia prendeu os 5 homens. Na posse deles estavam equipamentos que serviriam para implantar escutas telefônicas com o objetivo de obter informação para usá-las contra os democratas. O caso foi registrado pela imprensa norte-americana, mas não recebeu muita atenção a princípio. Um dos jornais que divulgou esse acontecimento na época foi o Washington Post. Dos jornalistas que trabalhavam nele ficaram intrigados com o caso e começaram a investigá-lo. Logo, eles conseguiram uma fonte de dentro do FBI que confirmava ou negava todas as informações que eles obtinham. Esse informante ficou conhecido na época como Garganta Profunda. Os 2 jornalistas eram Carl Bernstein e Bob Woodward. E a investigação realizada por eles descobriu uma trama de conspiração extensa que envolvia diretamente o comitê de reeleição do presidente Richard Nixon. O indício que ligava o comitê de reeleição com os invasores da sede do Partido Democrata foi um depósito para a conta bancária de Bernard Barker de $25.000. Em seguida, a investigação conduzida pelo The Washington Post descobriu que o comitê de Nixon possuía um caixa 2, isto é, dinheiro não declarado, usado para financiar as operações de espionagem. No caso da invasão do escritório em Watergate, o objetivo era obter informação dos democratas para usá-las contra eles na eleição de 1972. Tudo isso acontece em meio a um dos contextos históricos mais conturbados dos Estados Unidos. O movimento pelos direitos civis dos afro-americanos estava mais forte do que nunca. Além disso, os Estados Unidos estavam envolvidos na Guerra do Vietnã. Essa guerra era extremamente impopular nos Estados Unidos, sobretudo nas camadas mais pobres. Cerca de 61% da população norte-americana era contrários ao conflito. Ainda no mesmo ano, cerca de 90 mil jovens haviam desertado. Houve também crescimento de movimentos de contracultura, como os hippies, movimento feminista e movimento dos trabalhadores. O governo de Nixon, de certa forma, é uma reação conservadora a tudo isso, pois ele se baseava no lema de manter sempre a lei e a ordem nos Estados Unidos. A repercussão do caso não abalou a imagem de Nixon, e ele foi reeleito com uma vitória expressiva contra George McGovern, o candidato democrata. A vitória em novembro não impediu que a investigação continuasse, mas, além da imprensa, o caso seria acompanhado pelo FBI. As investigações prosseguiram e, à medida que elas avançavam, mais próximas do presidente chegavam. O inquérito no Senado foi aberto em fevereiro de 1973 e, em abril, 3 assessores do presidente renunciaram. E, em maio, as sessões da investigação no Senado começaram a ser transmitidas pela televisão. Em julho de 1973, foi descoberto que as conversas no interior do Salão Oval na Casa Branca eram gravadas. Nixon resistiu em divulgar as gravações, mas, por ordem da Suprema Corte dos Estados Unidos, foi obrigado a entregá-las. Parte dos áudios foram cortados, mas, ainda assim, pôde comprovar-se que o presidente agiu diretamente para obstruir a justiça. Além disso, ao longo das investigações, conclui-se que a invasão da sede do Partido Democrata em Washington foi realizada com o consentimento dele. A divulgação de que Nixon havia agido para obstruir a investigação do FBI tornou sua situação insustentável. O Partido Republicano o abandonou, e quando ele percebeu que não poderia reverter sua situação, em 8 de agosto de 1974, Nixon anunciou, em um pronunciamento transmitido na TV, a sua saída do governo. A identidade do informante que deu o caminho das pedras para os 2 jornalistas do The Washington Post só foi revelada em 2005. Ele era o vice-presidente do FBI durante o governo Nixon e chamava-se William Mark Felt, e ele próprio confessou ter sido o informante. Para mais vídeos como esse, é só se inscrever no canal.